Os Compadres. Conversas e outras histórias. Sejam então bem-vindos para a segunda edição dos Compadres. Hoje temos mais um convidado e convém também, nesta abertura desta segunda edição, referir que recebemos algumas mensagens a agradecer estas nossas conversas e a dizerem que gostaram. Portanto, só temos que continuar no mesmo caminho e depois de termos tido o nosso padrinho, a pessoa que apadrinhou esta nossa iniciativa, que foi, no caso, o Presidente da Câmara Municipal de Famalicão. Hoje temos então um convidado novo, no caso uma convidada, que eu diria, e vou-me arriscar, que é a nossa convidada mais gira dos compadres, não é? Não sei se concordas comigo ou não, mas eu acho que é, atrevo-me a arriscar. E deixo então para ti as apresentações, porque melhor do que eu és a pessoa indicada para fazer a apresentação desta nossa convidada de hoje. Ora, não é mais, é o número 2. Nós tornamos internacionais, não é? Logo no segundo episódio. Olha, deixa-me só corroborar a tua apreciação. A Paula é como se fosse... faz parte de um rol de irmãos e irmãs que nós cultivamos durante muitos anos. Eu há pouco estava em off a dizer que já não vejo a Paula há 35 anos. Nós conhecemos, da forma como eu vou dizer, parece que foi há muito tempo. Conhecemos para aí na década de 80 do século passado. É verdade, portanto, já lá vão muitos anos. A Paula, entretanto, saiu de Portugal e foi para Baton Rouge, nos Estados Unidos, no Louisiana. E nós vamos tentar perceber hoje como é que a Paula lá foi parar e também vamos tentar perceber como é que, na perspectiva dela, como é que ela olhou para estas alterações, estas intermitências também da política americana. A maior democracia do mundo, de repente, viu-se um pouco ameaçada por um estranho indivíduo que apareceu. E vamos tentar perceber isso, porque muitas vezes vamos dando as nossas opiniões, mas não há nada como ter alguém que vive in loco este tipo de situações. Para já, Paula, obrigado por teres aceitado o convite para falar sobre esta tua vida. Já estás há 25 anos aí nos Estados Unidos. Para já e para início de conversa, como é que foste aí parar? Ok, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma pessoa que gosto de falar nisso e falar sobre as minhas experiências é uma coisa que realmente... Então, este é o sítio indicado. Exato. Eu vou pedir desculpa logo à partida se sair alguma palavra em inglês. É que às vezes têm assim umas palavras que uma pessoa pensa que está a dizer certo, mas uma pessoa inventa assim um vocabulário que não existe, né? Mas o meu vocabulário eu acho que continua muito bom, eu vou continuar. É o preço a pagar por sermos internacionais, não é? Portanto, temos que pagar essa fatura. E quem nos vê também é inteligente ao ponto de perceber. Claro, esperemos que sim. Então, eu vim parar aqui para a faculdade. Eu vim fazer faculdade nos Estados Unidos e foi uma experiência assim um bocado tumultuosa no princípio, porque eu concorri para a faculdade em Portugal 2 vezes e não consegui entrar. O sistema na altura de entrar para a faculdade em Portugal era uma coisa muito competitiva, não havia muitas faculdades privadas. Eu acho que no meu tempo, não me lembro de nenhuma, acho que a faculdade católica, eu acho, mas foi o que me fez vir para os Estados Unidos, foi vir fazer faculdade. Eu quando vim para cá já era casada e tinha um filho de 4 anos. Então, a minha vinda para os Estados Unidos foi diretamente da Europa para Baton Rouge, Louisiana. Eu nem sabia onde é que era a Louisiana. O meu marido teve que me mostrar o mapa e dizer que ficava no sul dos Estados Unidos, porque a minha única ideia de Estados Unidos era Nova York, Los Angeles, cidades grandes. Quando eu aterrei aqui, eu perguntei ao Beto, tu tens a certeza que nós aterramos nos Estados Unidos? Nós fomos parar numa cidadezinha qualquer do México. Aí ele olhou para mim e disse, pelo amor de Deus. Baton Rouge era assim um sítio super rural. Eu nunca vivi num sítio tão
temporal como Baton Rouge, e nunca me passou pela cabeça que tais sítios existissem nos Estados Unidos. Nunca me passou pela cabeça. Mas assim foi como nós viemos parar aqui fazer faculdade. E o mais interessante da minha experiência de faculdade foi que eu vim parar numa faculdade, na altura que eu vim fazer, em 1996, 100% negra, que é Southern University em Baton Rouge. Sim, estas são as chamadas HBCUs, não é? Que são especificamente para negros. Ainda se vai notando esse tipo de diferenças? Muito, muito. E é uma coisa que os Afro-Americans, eles fazem questão de manter. Porque é uma coisa que faz muito parte da cultura deles, faz parte da história deles e faz parte da mentalidade e daquilo que eles são. E é um bocado difícil para mim, que vim de Portugal, em que nós não temos essa, ou não tínhamos, acho que agora está mais predominante essa coisa de somos africanos e somos negros, porque quando nós chegamos a Portugal com o nosso estatuto de refugiados, nós tentamos nos integrar na sociedade portuguesa e nós nunca estudamos em escolas separadas, nós vivíamos em bairros separados praticamente, mas nós tínhamos amigos brancos, amigos negros, nós nunca tivemos essa diferença. Ir para os Estados Unidos e ver literalmente essa diferença foi um choque para mim. E estou a entender, mas depois de eu estar dentro da cultura, depois de eu conhecer, depois de eu entender a diferença da minha experiência como refugiada na Europa e a experiência e viver num país, Portugal, que foi um país colonizador, e os Afro-Americans não têm essa experiência porque eles vieram para os Estados Unidos como escravos. Então são experiências completamente diferentes, né? E a maneira como nós vemos a identidade negra é diferente, como eu vejo e como eles veem. Agora já estou mais adaptada, né? Já estou aqui há 25 anos. Olha, Louisiana, tu nota-se muito essa situação marcadamente, até porque a cultura africana prolifera muito nesse espaço, mas ainda assim ainda vais notando alguns momentos de manifestação mais rássica, acontece muito, e por outro lado há outros pontos dos Estados Unidos onde se nota ainda mais? Boa pergunta. O Sul, tu vês muito, que é Louisiana, Alabama, Mississippi, Geórgia. Nós sofremos agora um fenómeno na Geórgia com as eleições que ninguém estava à espera. É uma coisa que eleger 2 senadores, um deles negro, 2 democratas e um deles negro na Geórgia, foi assim uma coisa que não se esperava. Nesses estados do Sul, tu ainda vês muito, é muito predominante e não sei daqui a quanto tempo é que vai acabar, e vai levar muitos anos. O meu marido, ele é africano, ele é mulato, ele é mais claro que eu. Quando eu cheguei aqui, as pessoas pensavam que ele era branco, então eu sempre tive muitos problemas na minha faculdade, quando ele viesse aqui ter comigo, porque os negros sempre diziam: és casada com um branco. Aí eu falava: ai meu Deus, sou! Que desgraça! Então, quer dizer, ficava assim um clima meio estranho. Mas assim, pelo amor de Deus. Então, na faculdade, e as pessoas a conhecerem e a verem, e cada vez que eu abria a boca viam que eu era estrangeira, né? Então eles diziam: ok. It's because you're not from here. Oh, yeah, it's because I'm not from here. Yeah. Então, mas agora
é muito raro no Sul ver casais interraciais, né? Mas aqui no Sul acho que vai ser muito complicado. Bruno. Costuma dizer-se que há um português em todos os cantos do mundo. Geralmente uma pessoa quando vai viajar a algum sítio encontra um português ou falar português com um brasileiro. Há uma comunidade portuguesa aí no Louisiana ou não? É mais nos grandes centros, digamos que Nova Iorque, essas questões assim de mais conhecidas. Exatamente. Eu quando cheguei aqui, em 96, tinha uma comunidade angolana, vou dizer de 20 pessoas. Porquê? Porque Louisiana é um estado petrolífero. Tem muito petróleo e muito gás. As companhias petrolíferas grandes, como a Chevron, Exxon, Shell, estão aqui. Tem um peso muito grande neste estado. E como Angola é um produtor, e uma das maiores companhias em Angola é a Chevron mandou muitos trabalhadores da Chevron em Angola para virem estudar aqui, que tem uma outra universidade aqui, que é a Louisiana State University, que é a LSU, que é uma universidade muito forte em petróleos. Então, quando eu cheguei aqui, tinha uma comunidade muito grande. Durante 10 anos, vinham muitos angolanos estudar para a Louisiana. Mas depois, quando a crise bateu em Angola, afetou essa a vinda de estudantes para cá. Neste momento, eu posso dizer que somos 4 famílias aqui. Não há estudantes aqui em Louisiana. Somos famílias que os nossos filhos já nasceram aqui, já estão aqui, mas vindos de fora, não. Agora, grandes cidades como Nova Iorque, meu filho mais velho neste momento vive em Nova Iorque, ele é que me manda comida. Porque era isso mesmo que eu ia perguntar a seguir. É quando se quer matar saudades de casa, comer uma nata, comer um polvo, comer alguma coisa tipicamente portuguesa, é difícil. Tem tudo então, Nova Iorque. Pois. Aqui não, aqui tem que vir as caixas de Nova Iorque. Eu tenho o meu filho em Nova Iorque, tenho uma amiga muito querida que está a viver em New Jersey, que eu não sei se o Humberto se lembra da Ação Fortes. Ela está em Jersey, então eu tenho os amigos que estão nas grandes cidades normalmente é que têm pena de mim, porque eles dizem mesmo que eu vivo no Alentejo dos Estados Unidos. Olha, já lá vamos à parte da política e das oscilações políticas dos Estados Unidos, mas deixa-me só questionar-te acerca, tu viveste o furacão Katrina também, e tu, aliás, Baton Rouge acabou por, em termos, ter uma explosão populacional, porque houve muita gente que veio. Como é que foram esses dias? Foram, pelo menos o que nos chegou aqui é que foram dramáticos. Foi uma experiência extremamente dramática e eu nunca tive uma experiência de um hurricane, de um furacão, né? E o primeiro que nós passamos em Baton Rouge foi antes do Katrina, que foi, não me lembro do nome, mas que foi uma coisa super leve. Disseram-nos, vocês vão ficar em casa, as faculdades fecharam, e foi uma coisa assim super leve. Então foi o primeiro que nós passamos, foi uns anos, foi em 2003, estou-me a tentar lembrar do nome, não me lembro, porque não foi marcante, não foi uma coisa marcante. Entretanto, quando o Katrina bateu, foi uma experiência extremamente terrível. Foi como se nós estivéssemos num campo de guerra. Foi literalmente como se nós estivéssemos num campo de guerra. Porque New Orleans fica a 1 hora daqui. Baton Rouge é a capital do estado, mas New Orleans é a cidade mais importante do estado, é a cidade mais conhecida, é a cidade com mais personalidade, é uma cidade com muita cultura, com muita gente, com muita diversidade. Nós sempre dizemos que New Orleans é um país diferente, não é Estados Unidos, não é uma cidade de Louisiana, é uma coisa completamente diferente. Tanto que o aeroporto internacional está em New Orleans, não está em Baton Rouge. Mas voltando ao Katrina, foi uma coisa muito,
muito triste ver como o governo respondeu ao acidente, porque as pessoas ficaram completamente isoladas, como se fosse numa ilha, e a resposta de ajuda demorou muito. E é uma coisa que não tinha que ser assim, porque a governadora no estado, na altura, ela pediu ajuda ao governo federal. Ela fez tudo o que ela podia para o governo federal ajudar, e o governo federal demorou muito tempo para dar ajuda. Quando as pessoas começaram a sair de New Orleans, eu tenho uma amiga minha que ela é psiquiatra, que eu liguei para ela e disse: Rachel, quando vocês conseguirem sair de New Orleans, a minha casa está aberta. E ela disse: olha, eu não posso ir para lado nenhum sem levar a minha família comigo. Eu disse: olha, tu não te esqueças que eu sou africana e que na nossa casa dormem 20, dormem 30, dormem 40. Ela começou-se a rir. Ela disse: tu deves estar a brincar comigo. Eu disse: traz quem tu quiseres. Então, os primeiros 15 dias de Katrina, eu tive pelo menos 27 pessoas na minha casa. Depois, cada um foi arranjando o seu espaço, e por 3 meses na minha casa eu fiquei com a Rachel, o marido, as 2 filhas, a irmã dela e a mãe dela. A casa tem 4 quartos, então o que é que eu fiz? Eu tenho 2 rapazes, ela tem 2 meninas, eu dividi a casa ao meio. Ok, essa parte é vossa, essa parte é minha, esta é a entrada principal. E claro, New Orleans, as pessoas em New Orleans são pessoas que têm muita vida. Bebem café às 10 da noite, ouvem música até meia-noite. Então a casa teve que ser... E tu, como disseste no outro dia, né, que eu acordo com as galinhas, então a Rachel virava-se para mim e dizia-me: tu tens problemas. Eu dizia: não, tu és psiquiatra. Tu és psiquiatra, eu não tenho problemas. Eu durmo às 9 e acordo às 6. Isso não é um problema. Mas viver com uma família de New Orleans, e só para vos dizer que viver com uma família de New Orleans durante 3 meses na minha casa e ouvir as histórias de horror que eles contaram para poderem sair, e fez-me, transportou-me no tempo e fez-me lembrar quando os meus pais saíram do Ambo no meio de uma guerra. E eu tinha 4 anos e eu conto coisas à minha mãe que ela acha que ela nem lhe passa pela cabeça, que eu me lembro, né? Mas é uma guerra que traumatiza, que deixa marcas, e eles a falarem exatamente é como se nós estivéssemos no meio de uma guerra. Olha, deixa-me só contextualizar o Bruno, porque eu e a Paula somos os 2 bailundos, nós somos os 2 do AMB, nascemos na mesma terra, precisamente. Portanto, isto é mesmo assim como estás a dizer, e não mudou, porque ainda hoje, quando não acontece, mas quando vêm famílias, a tendência é as pessoas dividirem o espaço e porem toda a gente à vontade. Olha... Como é que, já agora, como é que está a ser esta questão da Covid, não é? Que está a afetar todo o mundo? Como é que tem sido também por aí nos Estados Unidos? Como é que tem sido vivida a situação? Aqui vai-nos chegando alguma informação sobre o que se vai passando aí, mas de uma pessoa que vive no local é sempre diferente ter essa percepção. Como é que também está a ser também vivida esta pandemia global? Que nos está a afetar a todos. Como é que aí os americanos estão a reagir e a agir perante esta situação? A resposta do Covid foi muito pobre, logo no princípio. E, claro, foi pobre por causa do presidente que nós tínhamos na altura, né? E a questão federal aqui e a questão de estados também interfere um bocadinho com decisões... Dificulta muito a ação, não é? Exatamente. Decisões que têm que ser tomadas a nível nacional, que deveriam ter sido tomadas pelo governo federal, não foram tomadas. Então, cada estado foi tomando as medidas que achava que tinha que tomar. O que isso atrasou um bocadinho na resposta ideal que tinha que ser dada para o Covid. Aqui no estado onde eu estou, em Louisiana, o nosso governador foi muito proativo para o
problema, né? Ele agiu muito rápido e nós tivemos uma altura que os números estavam muito altos, mas foi controlado, porque as pessoas usavam máscara, o distanciamento foi feito e nós ficamos em casa durante 1 mês e meio e depois as coisas foram abrindo gradualmente. Mas em outros... Mas não voltaram a ficar em casa, ou seja, ficaram só esse mês e meio, mas voltaram várias vezes a ficar em casa confinados ou não? Nós ainda estamos em casa, ok. Mas não como ficamos no princípio. No princípio nós ficamos 1 mês em casa. Foi mandatório, toda a gente ficou em casa. Mas depois as coisas começaram a abrir gradualmente. Por exemplo, eu aqui no centro, eu sou a única pessoa que venho para o centro. Não tem mais ninguém que vem. As aulas abriram agora, eu raramente vejo os estudantes. Eu só comunico com eles pela internet, telefone. Então, quer dizer, eu praticamente não tenho contacto com ninguém. E se eu saio do centro, porque o centro é no departamento de psicologia, se eu saio do centro para fazer qualquer coisa, eu ponho a minha máscara, né? Agora, a questão da máscara a nível nacional foi vista como uma coisa muito negativa, mas porque a leadership que nós tínhamos antes não fez o que tinha que fazer. Se o governo Trump tivesse dito logo desde o princípio: vamos usar a máscara, vamos manter o distanciamento, as pessoas tinham recebido a mensagem porque tinha vindo da liderança, né? Agora, quando começaram a fazer um combate à máscara, como se a máscara fosse uma coisa assim contra os direitos humanos, qualquer coisa assim do outro mundo, então as pessoas começaram a ter uma aversão à máscara. E isso causou muitos problemas, não é? Sim, mas nesta fase já toda a gente, imagino eu, que está consciencializada para o problema, não é? Ou não? Não. Infelizmente não. Porquê? Porque a semente da dúvida foi semeada e agora, para fazer as pessoas... os americanos têm um problema sério, que é o problema da liberdade. Tudo infringe na liberdade deles. O que eles não entendem é quando a liberdade de um começa ou acaba, a liberdade do outro começa e acaba. Então, tu tens que respeitar... Para eu respeitar a tua liberdade, tu tens que respeitar a minha, né? Então, se tu não usas a máscara, tu estás a pôr a minha vida em perigo, né? Então, essa parte aí que eles não vou dizer a maior parte, mas muitos deles não entendem. Então, às vezes, é um processo um bocado complicado tentar fazer um adulto entender se tu pões o cinto de segurança quando entras no carro, porque é obrigatório e é mandatório, qual é o teu problema usar uma máscara? Uhum. Então, é um processo e vai demorar. E agora com a vacina vai ser outro processo, porque tem muita controvérsia com a vacina. Há muitos negacionistas, não é? Exatamente. Eu há dias pus na minha página do Facebook o meu cartão de vacinas internacional, que nós para viajarmos nós tínhamos que apanhar a vacina da febre amarela, da cólera. E, se ninguém nunca perguntou qual é o ingrediente que está na vacina da febre amarela, ou as pessoas vão à farmácia, compram um Tylenol, ninguém sabe qual é a composição do Tylenol. Mas hoje em dia todo mundo quer ser médico, todo mundo quer saber qual é a composição da vacina, pelo amor de Deus. Se eu falar qual é a composição da vacina, ninguém vai saber quais são os componentes da vacina. É melhor tomar a vacina e Aqui em Portugal também há esse problema. Há muitos especialistas nesta fase, não é? Toda a gente tem uma opinião sobre o que é que faz bem, sobre o que é que faz mal, se tomar a vacina ou não. Toda a gente é médica, toda a gente tem uma opinião especializada sobre o assunto. Portanto, nós portugueses revemos também certamente em muitos dos americanos com esse tipo de percepção das coisas, não é? E com a grande faculdade Google, né?
Porque agora todos nós temos a faculdade de Google, não é? É o Dr. Google. É fácil, é fácil. Olha, olhando aqui para a situação agora assim política, há uma grande confusão que existe em mim. Como é que se passa, de repente, e vamos saltar já do Bush para a frente, o Bush fica... Como é que se salta de Obama, das políticas de Obama para Trump? É uma espécie de grande cambalhota que nós, na Europa, não percebemos muito bem o que é que aconteceu, que nos leva muitas vezes a dizer que com a eleição de Trump se revelou numa grande percentagem a verdadeira América e a verdadeira linha de pensamento dos americanos. O que é que aconteceu no teu... Quando fizeste uma análise desta situação? Quando aconteceu a eleição de Trump, eu tive que fazer um desenho para mostrar à minha mãe o que é que tinha acontecido, porque na cabeça dela aquilo estava muito complicado. A grande democracia americana, que toda a gente acha que é a maior democracia do mundo, tem um problema muito grande, que é o voto popular e o voto eleitoral. É diferente da nossa. Quando nós temos um voto eleitoral que vai determinar quem é o presidente, o voto popular não conta. Porque o que acontece é o seguinte: se tem mais estados... Bom, ok, Califórnia, Nova Iorque, que são os estados mais populacionais, né? Que são estados democratas, 100% democratas. Mas se nós temos os 52 estados, e desses 52 estados nós temos 10 estados que votam democrata e temos o resto dos estados que votam republicano, não interessa se houve mais pessoas que votaram democrata, o que conta é o número de estados que votaram. Pois, ou seja, é uma estranha democracia, não é? É uma democracia que não é uma democracia. É uma república. Essa confusão faz com que as pessoas acreditem que realmente estão a votar em alguém que vai ser o seu presidente e depois sai-lhe o voto ao contrário, não é? Para te dar um exemplo, eu voto. Eu nunca fico em casa, eu voto. Mas eu estou num estado que é completamente vermelho, é red, é republicano 100%. Então, eu vou votar democrata, eu vou votar azul, mas eu sei que o meu estado nunca vai ser azul. Eu sei que este estado vai ser vermelho. E eu sei que quando começarem a contagem de votos por estado, quando começarem a contar o voto eleitoral, Louisiana vai ser republicana. Aqui gera uma determinada, uma certa confusão. Como é que depois se encara isto? Ou seja, as pessoas já têm noção disso mesmo, apesar de votares noutra cor, sabes à partida que não há hipótese nenhuma. Por outro lado, esta confusão que foi gerada com esta situação de, por exemplo, Trump estar sempre a dizer que não perdeu as eleições, as pessoas, lança-se esta confusão na cabeça das pessoas e muita gente não tem a noção ainda disso. Com todas estas eleições, todos estes anos a votar? O que acontece é o seguinte: as pessoas sabem exatamente como é que o processo funciona. Mas se nós voltarmos atrás, na eleição de 2016, e nós formos ver os estados que deram um voto para o Trump, que eram estados tradicionalmente democratas, foram aqueles estados de cima, Pensilvânia, Michigan, o que eles chamavam de Blue Wall, né? Que o Trump chegou e o Trump conseguiu derrubar the Blue Wall.
Então, foram aqueles estados que lhe deram a presidência. Agora, em 2020, foram esses mesmos estados que lhe tiraram a presidência. Foram esses mesmos estados que foram votar para o Biden. Porque esses estados, apesar de terem votado para o Trump, são estados que não são aqueles estados independentes, eles variam. Há aqueles estados que uma pessoa olha e diz Nova York, Califórnia vão ser blue, blue, blue. Tem aqueles estados que são purple e tem aqueles estados que são red. Então, quando eles fazem a campanha eleitoral, eles não se preocupam muito com os estados que já têm as cores determinadas, eles preocupam-se com os estados que são purple. Então, são esses estados que lhes vão dar a presidência ou não. E que foi o que aconteceu em 2016 e que foi o que aconteceu agora em 2020. Que foram os mesmos estados que que fizeram com a Hillary perdesse, foram os mesmos estados que fizeram com que o Trump perdesse. Exatamente igual. Ele perdeu exatamente pelo mesmo número e pelos mesmos estados que a Hillary perdeu. Ou seja, a Hillary teve mais votos populares, mas depois lá está a tal situação que resolve de uma forma estranha. Olha, como é que tu e quem está contigo e quem foi assistindo às situações que foram acontecendo agora no final da derrota de Trump, como é que olham para uma situação do assalto ao Capitólio e como é que se sentem? Como é que uma pessoa se sente nessa altura? De alguma forma o pensamento retorna, ou seja, isto vai correr mal e vamos ter aqui um problema muito grande. É uma coisa que parece que tu estás a viver num Twilight Zone. Porque nós já estávamos a ouvir, isto não aconteceu assim de um dia para o outro, né? Nós estávamos a ouvir que alguma coisa poderia acontecer no dia 6, quando os votos fossem para certificação, né? Mas nós ouvíamos e não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Isso aí é mais o Trump no Twitter, né? Eu estava aqui num treino na universidade e estava a ser um treino online. E uma colega minha, de manhã, quando nós chegamos, ela disse-me assim, Paulo, isto vai correr mal. E eu virei para ela e disse, não vai correr nada mal, porque a certificação de voto é um procedimento, não é uma... É o final do processo, não é? Já é o final do processo, já. Exatamente. E ela disse, não, eles vão atacar... Eu disse, mas o que é que vai atacar o quê? O Pence vai chegar lá, vai assinar aquilo, porque aquilo é uma formalidade. Eu a dizer para ela, é uma formalidade, aquilo não tem como o Pence dizer que não vai assinar, porque é simplesmente uma formalidade. E ela, mas eu não estou a falar da assinatura, eu estou a falar da manifestação. E é, manifestação? E ela, sim, eles estão a organizar uma manifestação. Eu disse, isso não vai dar nada. Era meio-dia, ela entra aqui a correr, Paula, liga a CNN, liga a CNN. Eu, liguei a CNN. Eu simplesmente pensei que eu estava num país literalmente das bananas. Eu fiquei a olhar para a CNN, para aquelas imagens, e eu disse, isto não pode ser os Estados Unidos da América. Isto não... É que as imagens são tão surreais e os personagens que nós vemos nas imagens são tão surreais que primeiro eu pensei que tipo Obelix, Asterix foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. E Game of Thrones? I said, like, these people are watching too much TV. Pularem as paredes, uma coisa assim, tipo, que nós só vimos em Game of Thrones. Ninguém... E o Capitólio tem um simbolismo grande, não é? Ou seja, um local quase sagrado, não é? É um lugar sagrado. É um sítio sagrado. É um sítio que nós, quando vamos visitar, é uma coisa
com muito respeito. É uma coisa que todos os americanos, que nós pensávamos, né? Que todos os americanos viam o Capitólio, a Casa Branca, é o símbolo dos Estados Unidos. Então foi tratado assim de uma maneira que, como o Humberto estava a dizer há bocado, mostrou uma outra cara, mostrou uma outra faceta, que nem nós aqui sabíamos. Que depois de 4 anos com o Trump, nós conhecemos muita coisa, mas isto foi o culminar desta história trágica, não drástica, trágica. Olha, esta situação, nós ouvimos falar dos Proud Boys e companhia, ouvimos falar há muitos anos que se ouvem falar destes grupos que se isolam, armam-se e vão fazendo umas espécies de repúblicas deles próprios, mas depois vão saindo para fora. Vê-se muito isto, prolifera muito nos Estados Unidos. Por outro lado, olhando numa perspectiva mais de futuro, os problemas dos Estados Unidos serão sempre, ou poderão ser problemas mais internos do que externos, porque houve alturas em que se falava do terrorismo, vindo mais o terrorismo islâmico, mas depois nós começamos a perceber, tivemos o Timothy McVeigh com aquele atentado ao edifício do FBI e Companhia Limitada, começamos a perceber que se calhar o problema é um problema interno. É mais por aí? Há muitos desses grupos por aí? Nós temos um problema interno muito, muito grande, que durante muitos anos foi controlado. E esses grupos sempre vão existir. O FBI sabe quem eles são, eles estão sempre debaixo de um controle. Eles nunca tiveram, uma porta aberta e alguém na liderança a dar-lhes oxigênio. Então eles sempre foram mantidos debaixo, de vez em quando lá sai um ou outro, lá fazem a sua figura, né? Mas eles nunca tiveram oxigênio. Durante 4 anos foi-lhes dado oxigênio. Com a figura principal, que é o presidente. Então, quando esses grupos começaram a sentir que tinham proteção do governo federal e principalmente da Casa Branca, então foi a desgraça que nós vimos durante 4 anos. Agora, para eles nunca hão de desaparecer. Problema número 1 é Amendment 2, né? O direito de ter armas. Eu, quando digo direito de ter armas, não é tu teres uma armazinha em casa, tem pessoas que têm arsenais. Armas de guerra, não é? Armas de guerra. Armas que só se vê na guerra. Então, quer dizer, essa coisa de eu ter direito de ter uma arma para me defender, eu não sei porque que eu preciso de uma AK para me defender de quem e de quê. É que não faz sentido. Tem pessoas que têm bazucas e tanques de guerra dentro de casa. Eles criam milícias, eles têm grupos de guerra. Eles podem fazer uma guerra. Então é um problema muito, muito sério. E é um problema que tem muitas dimensões e que não pode ser só visto de um lado, tem que ser... É um problema que tem que ser tackled de vários ângulos. Não pode ser só um ângulo. Não pode ser visto só de uma perspectiva, porque tem muita coisa que tem que ser mudada, que é para se ir tirando o oxigênio do problema. Ainda é muito faroeste enraizado, não é? Muito Olha, muito faroeste. Olha, vamos falar de uma coisa que o Bruno gosta. O Bruno gosta muito de viajar. Ok. E eu tenho há aqui uma linha de inveja, porque tu estás num local onde me diz muito por causa dos blues e a cultura musical que está enraizada aí, Louisiana, nessa. E depois tem o festival anual de blues de Baton, que também Baton Rouge, que é... De jazz. Pois, tem tudo, quer dizer, tem tudo. Mas este é o lado musical. O Bruno gosta de viajar e gosta de saber o que é que pode encontrar, o que é que tu destacas de Baton Rouge. Não deve ser, é uma cidade, é um sítio muito turístico ou não? Não deve ser. Baton
Rouge não, Bruno. Baton Rouge, tu vieres, o que tu vais conhecer em Baton Rouge vai ser as universidades, porque é praticamente uma cidade estudantil. Tem uma universidade muito grande que é super conhecida por causa do futebol, que é a LSU. E eu, quando digo futebol, é futebol americano. Não é o soccer, não é o soccer. Aliás, Bruno, nós gostamos de desporto, um dos comentários da Paula aqui há dias, a propósito da final do campeonato, foi que estava irritada porque 2 minutos depois de ter começado já estava no intervalo, não foi? E aquele meu comentário foi de propósito, porque umas horas antes eu estava a conversar com um amigo e ele estava, pois vai dar o Super Bowl, não sei o quê e tal. E eu, ok. E ele, Paula, tu já estás aqui há tantos anos, tu não entendes as regras do Super Bowl. Eu entendo. Correm 2 minutos e ficam 10 minutos separados. Eu entendo. Porque é uma coisa que, tipo, corres 2 minutos, atiram-te para o chão, dão-te uma cacetada, depois ficas 10 minutos a ver os commercial. Mas é uma coisa que os americanos fazem bem, é a promoção do desporto e das competições esportivas, porque eles fazem esse tratamento em termos da promoção das modalidades. Acho que eles fazem isso como ninguém, não é? E o Super Bowl é um exemplo fantástico disso, não é? Muito dinheiro, Bruno. Tem muito dinheiro envolvido. Então, se tu falas em dinheiro, eles vão realmente arranjar maneira de... Dinheiro, tudo o que seja business e dinheiro, eles entendem. É palavra-chave para tudo se fazer. Palavras. Mas olha, Baton Rouge não tem assim muito para visitar, a não ser as universidades. Agora, o resto do estado, o estado é um estado muito cultural. É um estado que tem muita história, principalmente em termos de escravatura, tem muitas plantações, tem muitos sítios para se visitarem. Uma coisa que eu aprendi quando eu cheguei aqui, que as pessoas perguntavam, Paula, de onde é que tu és? E eu dizia, de Angola, eu nasci em Angola. E as pessoas olhavam assim para mim meio estranho, e eu ficava sem entender o porquê que as pessoas olhavam para mim. Eu dizia, eu sou de Angola, sou da África, Angola nunca teve nenhum problema com os Estados Unidos, porquê que olham assim para mim? Fui perguntar a uma professora minha, eu disse, why people look at me like that when I say I'm from Angola? E ela, não digas isso. Never say again you're from Angola. Aprendi que tinha a maior prisão federal aqui, chama-se Angola. Aquilo fez-me uma confusão. Eu disse, não, por que se chama Angola? Fomos visitar porque eles têm visitas abertas à prisão. E a prisão era uma plantation. E a maior parte dos escravos que vieram para essa plantation eram escravos que vieram de Angola. Então, quando o dono da plantation vendeu a prisão ao Estado, o Estado manteve o nome, que é a prisão de Angola. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar... Prison Break tem uma temporada que se passa lá, acho eu. É um museu, Nunca vi. Não, o que eu ia dizer, e poderia ser por aí, era não saberem onde é que ficava Angola, porque a ideia que eu tenho dos americanos é que, em termos culturais e conhecer tudo o que é de fora dos Estados Unidos, eles têm uma grande dificuldade em saber onde é, saber como é. Por exemplo, aconteceu numa viagem que eu tive, estar com um americano que achava que não sabia que Portugal existia. Para ele, Espanha, existia Espanha e era tudo igual. Ou seja, Portugal, que é Espanha? Ok, falam espanhol e tal. Não, Portugal, português, não é bem a mesma coisa. Porque lá está, em termos de cultura externa de outros países, eles têm, se calhar, uma dificuldade em conseguir situar-se, não é? Estás a ser muito bonzinho. Eles não têm dificuldade, eles são limitados. Pronto, eu não queria ir tão longe. Mas não conhecem o próprio país, não é? Não, eles são muito limitados, eles não viajam muito, mas há uma coisa que é extremamente impressionante, porque eu, ao princípio, eu não entendia o porquê que os americanos não sabiam onde é que eram os outros países. Eu dizia, bem, esta gente não aprende nada na escola, porque nós, quando eu lembro-me, eu fiz a minha escola inteira em Portugal,
Nós tínhamos geografia, tínhamos história, nós tínhamos que saber, não havia outra alternativa. E o meu filho, quando chegou aqui, chegou com 4 anos. Eu disse, bem, esta criança, se eu não estiver a trabalhar com ela em casa, esta criança vai ser um analfabeto, porque não vai saber nada. Eles aprendem tudo na escola. Os livros de geografia, eles têm que fazer mapas, eles têm que fazer projetos, eles têm que fazer... Eu acho que há um São problema... são seletivos. Muito seletivos. Têm uma memória muito seletiva quando acabam o liceu e entram para a faculdade e começam a fazer a vida deles. Eu acho que aquilo tudo que eles aprenderam no liceu simplesmente varre-se da tudo. E depois também tem aquele bocadinho da prepotência, que somos o maior país do mundo. Sim, não interessa saber do resto, Nós somos os melhores e então o resto é resto. E quando tem, vamos voltar um bocadinho à política, quando tem pessoas na liderança que tipo dão oxigênio a essas ideias, pior ainda. Porque quando temos presidentes como Obama que viajam pelo mundo e mostram às pessoas, não, tem outras culturas, vamos respeitar as outras culturas, vamos conhecer outras culturas, vamos abrir para outras culturas, então as pessoas ficam mais abertas, querem conhecer mais, querem ver mais, querem aprender mais. Quando temos uma pessoa que diz não, vamos fechar tudo. O México, estamos a ser invadidos pelos mexicanos, pelo amor de Deus. Então, quer dizer... O slogan dizia logo tudo à partida, não é? Exato. Era quase orgulhosamente sós, não era? Exato. Era quase orgulhosamente sós. Olha, estávamos a falar de turismo. Agora, nesta altura, nem sei, quer dizer, estou a atirar às cegas. Há o Mardi Gras, há o Carnaval, aí na zona ouvi dizer que há um amigo meu, mas em Nova Orleans, que até os funerais são festivos. Tornam-se também alguns momentos de celebração. Aliás, nós na nossa cultura temos momentos de celebração nos funerais, mas há esse lado também que é bastante festivo, não é? Às festas, tu quando dizes que as pessoas bebem café às 10 da noite, já estamos a apontar para, não é? Exatamente. New Orleans, olha, agora fizeste-me lembrar ontem, eu estava-me a preparar para um meeting, aí eu estava por datas e eu estava num Zoom meeting, aí eu disse, então, será que toda a gente está disponível para dia 16? Todo mundo ficou assim a olhar, Paula, é Mardi Gras. E eu, Mardi Gras. É Mardi Gras, mas não, vai estar tudo fechado. Nós não vamos ter Mardi Gras porque está tudo fechado, mas a holiday continua lá, né? Nós não trabalhamos segunda e terça. Mas são festas muito, muito tradicionais, muita vida. E é o pico das festas em New Orleans. Vêm pessoas de todo o mundo. É um carnaval diferente do carnaval do Brasil, completamente diferente, mas é um carnaval muito famoso. E vêm pessoas... Este ano o Estado vai perder muito dinheiro porque não vamos ter. E voltando a um ano atrás, foi o principal foco de transmissão do Covid, foi o Mardi Gras do ano passado, né? Exato. Este ano não temos Mardi Gras. Olha, Paula, tu tens saudades de Portugal de alguma forma ou já cortaste laços? Tiras a Paula de Portugal, mas não tiras Portugal da Paula. Foi. Eu vou todos os anos. Todos os anos eu vou a Portugal e eu nasci em Angola. Eu sou africana, mas eu saí de Angola quando eu tinha 4 anos. E eu cresci em Portugal. Então, Portugal é o meu país. Eu saí de Portugal com 26 anos, vim para os Estados Unidos, mas todos os momentos importantes da minha vida, desde a minha adolescência, o meu casamento, o nascimento do meu filho, tudo foi em Portugal. Portugal é o meu país. Então, eu não vivo sem Portugal. Olha, há pouco o Bruno falava da comida. Mata as saudades
de um fungo e de uma moamba, mata as saudades de um cozido à portuguesa, mata as saudades disso tudo aí. Eu consigo mais facilmente fazer uma comida portuguesa, né? Porque eu consigo encontrar bacalhau, que as minhas primas, a minha família ri-se quando eu tiro fotografias, porque o bacalhau que eu encontro aqui é tão fininho, coitadinho, mas é bacalhau. É uma coisinha assim. Bacalhau da Etiópia. Mas olha, eu faço comida portuguesa lá, eu cozinho todos os dias. Eu sou uma pessoa que, apesar de eu viver aqui nos Estados Unidos, eu nunca me habituei a esse fast food, eu não acredito em fast food. Então, eu sou a pessoa que chega em casa, eu saio do trabalho, eu chego a casa, eu cozinho, eu faço a minha massa com carne, com chouriço, eu encontro o chouriço português, atiro aí na massa, faço um arroz de atum com uma salada. O meu problema principal quando eu cheguei aqui é que eu entrava no supermercado, eu via assim um tomate lindo, maravilhoso, todo vermelhinho, cheirava o tomate, não tinha cheiro nenhum. Eu dizia, meu Deus, mas como é que eu vou fazer um arroz de tomate se este tomate não cheira a nada, não sabe a nada? Mas com o tempo lá fui-me habituando. Agora, as comidas africanas eu encontro assim, em certas lojas, eu encontro o óleo de palma, encontro a moamba, vou encontrando assim algumas coisas, mas quando eu preciso mesmo de alguma coisa em especial, mando vir de Nova York ou de Boston, de um outro sítio qualquer. Quem pode, não é, Bruno? Olha, Um carregamentozinho para satisfazer os desejos. Olha, queres partilhar connosco alguma história que te venha assim à cabeça dos primeiros tempos aí? Uma história engraçada. Uma história engraçada. Deves ter muitas. Mas... Tem muitas histórias engraçadas, mas o meu inglês, quando eu cheguei aos Estados Unidos, era 0. Eu acho que a única coisa que eu sabia dizer era hello, what's your name, I love you. Eu acho que era o meu vocabulário. E quando nós chegamos aqui, a coisa mandatória era fazer o curso de inglês, né? Nós viemos fazer o curso de inglês antes de sermos admitidos na faculdade. No primeiro dia, depois de 2 dias a viajar para os Estados Unidos, eu estava farta de comidas do aeroporto, eu queria uma comida, eu queria uma sopa, eu queria uma coisa... Comida verdadeira. Eu virei para o meu marido e disse, não me leves mais para McDonald's, por favor, que eu já não aguento. E ele, ok. O meu filho vê o Pizza Hut e go like, eu quero pizza. Eu disse, não, Ivan, tu não queres pizza, tu queres sopa. Ele tinha 4 anos. O meu marido vira-se e disse, não discutas com o miúdo, vamos ao Pizza Hut, eles podem ter sopa e podem ter pizza. Eu disse, eu nunca vi sopa no Pizza Hut, mas entramos. Ele estava a dar atenção ao Ivan, eu não sabia como é que havia de perguntar se eles tinham sopa ou não. Peguei no meu dicionário, comecei a olhar para aquilo, e disse, ok. Aí virei-me para o homem e disse, do you have soap? Aí ele olhou para mim, ele deu-me um sorriso todo contente. Of course, right there. E apontou para a casa de banho. Eu olhei, eu disse não. Peguei outra vez no dicionário, no, soap. Aí ele disse, yes, ma'am, right there. Eu disse não. Uma gaja chega aqui, cansada, quer comer uma sopa e estão-lhe a mandar para a casa de banho. Estava-te a mandar lamber sabão, como nós costumamos mandar aqui. Eu olhei para o Beto, eu disse, Beto, olha, eu não estou com paciência para aturar este gajo, meu. E ele, mas o que é que foi? Eu disse, eu estou-lhe a pedir uma sopa e ele está-me a mandar para a casa de banho. Paulo, o que é que tu estás a dizer? Eu estou-lhe a dizer que eu quero sopa. E ele, não, soup, não soap. Soap é sabão. Soup é de comer. É assim, olha, nós temos exatamente como eu dizia, temos aqui um termo que é o vai lamber sabão, que é quando as pessoas estão a chatear. Olha, nós temos também, para os nossos convidados, uma questão do livro das perguntas. Das perguntas. É o livro das perguntas, nunca se sabe o que sai, mas o Bruno trata disso. Ora então, temos o nosso livro das perguntas, que tem algumas perguntas de caráter existencial e não só. E costumamos fechar os compadres com uma pergunta ao convidado. É preciso escolher um número entre 1 e 200 e depois a pergunta que sair eu irei fazer para a resposta.
Eu não sei se isto vai dar certo, mas ok. Como eu vou fazer 50 anos para o mês que vem, então vai o número 50. Vamos ver se é uma pergunta difícil ou fácil. Pelo menos é curta. Então, cá vai. Se pudesse escolher a maneira de morrer, qual seria? Dormir. Acabava de comer, jantar, um bom jantar, um vinho, ir para a cama e não acordar mais. Pois, Uma para boa quem forma. acorda tão cedo, também não é? Para quem acorda quase à hora que nós nos estamos a deitar, é assim um bocado. Olha, Paula, a tua vida passa por aí, vais ficar por aí, já tens a cidadania americana também, não é? Já. Filhos, daqui a pouco netos. Sabes, Bruno, a Paula não mudou. A Paula é exatamente a Paula que há 35 anos vi pela última vez, que continua na mesma. É sinal que os ares dos Estados Unidos conservam bem as pessoas. É Posso África. dizer qual é o meu plano? O meu plano é, assim que eu entrar na reforma, não só o meu plano, o plano do meu marido também, nós não vamos ficar aqui o tempo inteiro, nós vamos ficar 6 meses em Portugal, 6 meses aqui, porque felizmente nós temos essa possibilidade. Então nós vamos fazer isso. Os miúdos adoram Portugal, então esse é o nosso plano de futuro. Olha, boa, ainda bem, e quase a terminar, deixa-me só curiosidade que é até para há muita gente que tem esta curiosidade. Nós quando vemos alguma coisa sobre os Estados Unidos é tudo em grande. Tudo em grande. Não há nada, os carros são grandes, uma pequena casa é grande, portanto, olha, em termos de ordenados, o ordenado médio de um americano anda à volta de... Classe média, vou dizer, volta de $44 mil, e tudo depende de estado para estado, né? Mas eu estou a falar de classe média. E aqui neste estado onde eu estou, os salários são mais baixos. Que, tipo, classe média $40 mil para a classe média, Para estados mais, tipo Nova York, pode começar a $45 mil. Estou a falar ano, né? Assim que eles falam aqui é por ano, $45 mil por ano. É classe média. Bom, temos que ir para os Estados Unidos, Bruno. É verdade, tentar a nossa sorte lá, porque realmente vale mais a pena. É verdade. Tudo tem que ser posto em perspectiva. Claro. Né? Tipo, o salário há 45 mil, mas depois o que é que vocês vão gastar? E depois a qualidade de vida. E tem muita coisa que tem que ser posta na balança. É tudo em proporção, não é? Se alguém me dissesse nesta altura do campeonato, e com a experiência que eu tenho, é que eu não seja agradecida pela experiência que eu tive de vir para os Estados Unidos. Eu sou agradecida, mas se eu tivesse que tomar essa decisão, sabendo tudo o que eu sei hoje, eu não sei se teria tomado a mesma decisão de ter ficado nos Estados Unidos. Mas ficavas por cá ou tinhas outro ponto de... Teria vindo fazer a faculdade e teria ido logo embora para Portugal. Não teria ficado. Eu acho que em Portugal as pessoas têm uma qualidade de vida e uma maneira de estar que eu acho que é muito rica não tem comparação. Não tem comparação. Eu acho que é preciso nós sairmos para darmos valor àquilo que nós temos. Como já estás quase numa reforma milionária, portanto não é por aí. Olha, quero agradecer-te naturalmente o facto de teres aceitado este desafio para falar sobre essa tua aventura, essa tua vida, e espero que tudo corra pelo melhor e felicidades para ti e para os teus. Bruno. Cá nos voltamos a encontrar. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Uma viagem a Portugal muito rápida pelo Zoom. Sem comida, mas interessante, não é? Mas interessante. Os compadres. Conversas e outras histórias.